Amém. Obrigado, pastor. Seja obrigado. Tá bom, tá bom. Tá certo. Tá bom, tá bom. Queridos, recebam a paz do Senhor. Prazer poder voltar aqui, servir o coração da igreja. Nós se alegramos pelo privilégio de poder participar desse momento de adoração, de entrega, onde sentimos de maneira contundente a palavra de Deus, o seu louvor, falando aos nossos corações. Eu nunca trago texto específico para culto. Eu passo o dia sendo ministrado por Deus e quando eu chego num ambiente de culto, eu fico perguntando para Deus qual é a nossa necessidade no ambiente, Ele começa a ministrar em mim. Então Deus me deu um texto no Evangelho conforme Mateus escreveu, capítulo 14. Mateus 14, verso 30. Mateus 14, verso 30. O maestro pode fazer uma base para mim aí num tom menor, se possível for, meu guerreiro. Obrigado, viu? Mateus 14, verso 30. Um clássico das Escrituras. Foi o que Deus ministrou no meu coração aqui hoje. E eu vou compartilhar isso com o coração da igreja. Obrigado, pastor, pelo privilégio, viu? Quantos encontraram, digo assim, digam achei. Está escrito assim, irmãos. Mas sentindo ele o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, socorre-me. Mas sentindo ele o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me ou socorre-me. Se você puder e quiser, feche seus olhos, só se você puder e quiser. Obrigado pela tua palavra, Senhor. O nosso coração é grato pelo privilégio de sermos partícipes desse momento tão especial, onde nós estamos entregando um culto ao Senhor. Eu acredito que as pessoas que se deslocaram das suas casas para vir ao templo adorar o Senhor, elas não vieram em vão, elas vieram entregar aquilo que há de mais precioso no coração delas, acreditando que o Senhor não só apenas recebe culto, mas o Senhor dá resposta para culto recebido. Então eu acredito que a maneira como o Senhor nos responde se diz respeito à maneira como o Senhor fala, através da palavra que sempre é ministrada em nossos cultos. Portanto, Senhor, o nosso coração está preparado, ele está anelante, ele está faminto para ouvir o que o Senhor tem para nós. Fala com a gente através da tua palavra essa noite, revela o teu querer e nos aponta um caminho segundo a tua vontade, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, 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 sempre. A gente diz assim, amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Existiam muitas maneiras que Jesus poderia ensinar os seus discípulos sobre fé, mas nenhuma maneira se compara à maneira prática, quando Jesus decide exercitar fé dos discípulos. Para que a gente possa entender isso de uma maneira mais contundente, a gente precisa entender um ponto. Todas as vezes que Jesus decide exercitar a nossa fé, Ele nos manda fazer coisas que a gente já está acostumado a fazer. E quando Jesus nos manda fazer coisas que já estamos acostumados a fazer, é porque Ele quer ressignificar aquilo que estamos fazendo. Existem muitas coisas que nós aprendemos, nós chamamos de ritos religiosos, e que às vezes a gente não encontra sentido em algumas coisas que a gente faz.
Então, quando Jesus decide ressignificar essas coisas, Ele nos pede para fazer novamente. Então, esse Jesus que vai falar com os discípulos é aquele que ministra para a multidão. Enquanto Ele ministra para a multidão, Ele vai aplicar o propósito dEle nela, que é ensinar o Evangelho do Reino para aquelas pessoas. Depois que Jesus ensina o Evangelho do Reino para essas pessoas, Ele vai suprir a necessidade. E é aqui que eu entendi uma coisa muito forte, é que Deus irá sim suprir toda a nossa necessidade, mas não antes de aplicar em nós o seu propósito, porque propósito sempre antecede necessidade. Propósito é a vontade de Deus em mim, por mim e para mim. Então, Ele vai ensinar o Evangelho para essas pessoas, e depois de meio dia de caminhada na península do deserto, andando com esse povo, Ele vai multiplicar pão e peixe. E é aqui que Ele vai começar a fazer com que os discípulos entrem no âmbito da prática da fé. Porque Jesus vai dizer assim para Pedro: Pedro, eu quero que você pegue o seu barco e que você vá para o outro lado. E enquanto você está indo para o outro lado, eu estou me despedindo das pessoas e depois eu vou encontrar você. Alguns dizem que Pedro pescava aqui há cerca de 20 anos e que ele conhecia cada centímetro cúbico dessa água. Então o que Jesus está pedindo para Pedro fazer é o que Pedro já faz desde criança. Sabe, quando Jesus me pede para fazer, eu te pede para fazer coisas que você está acostumado a fazer, que você tem controle sobre aquilo, que você sabe lidar com aquela situação. O nosso coração se alegra porque a gente pensa: poxa, Ele está me pedindo para fazer uma coisa que eu já faço há muito tempo. Então vai ser muito simples. Talvez o segredo de toda a profundidade do que Jesus diz está aqui. É muito simples, porém muito complicado quando a gente usa a mão para realizar. Existem coisas que Jesus está dizendo que no mundo teórico parece ser muito simples. Quando a gente começa a praticar, a gente percebe que não é tão simples como a gente imaginava. É o que Pedro vai aprender na prática. Então Jesus está dizendo: Pedro, faça para mim o que você faz para você há 20 anos. Faça para mim o que você fez com seu pai Jonas há 20 anos da sua vida. Pegue o barco e vá. E é aqui que a fé começa a entrar em disposição de obediência. Por quê? Porque só tem um barco. E é exatamente nesse barco que Jesus viaja para um lado e para o outro, que é o barco de Pedro. Então, se Jesus está dizendo: Pedro, pega o barco que eu vou, como era que Jesus ia? Pedro não questionou. Por quê? Porque fé é a capacidade de obedecer às coisas que eu não consigo entender. Tem coisas que com luz teológica eu consigo iluminar e ter uma compreensão. Tem coisa que a gente vai procurar no subsídio teológico, a gente consegue entender algumas coisas. Tem coisas que não. E mesmo assim, a gente continua acreditando. Porque, como eu falei, fé é a capacidade de obedecer coisas que você não conseguiu compreender. Então, ainda que Pedro não entenda como Jesus vai fazer para chegar até ele, ele só decide pegar a palavra de Jesus e praticar. Colocar o barco do outro lado. Então ele vai. Primeira vigília da noite, são aproximadamente 6 horas da tarde, irmãos. E nessa primeira vigília da noite, em nenhum momento no texto está escrito que chovia ou que estava fazendo um vento muito forte. Mas Pedro simplesmente decide obedecer. E agora, ele vai deixar de ser aquele ouvinte que está no sopé do monte e vai ser um praticante que entra nas águas. E quando ele entra nas águas, desamarra o barco dele e ele começa a navegar, o tempo começa a ficar escuro. As nuvens começam a soprar ventos fortes e a água começa a cair sobre o barco dele, e aquilo vai virando uma tempestade. E isso aqui é controverso, porque Pedro está debaixo de uma palavra de obediência. Foi Jesus que pediu para Pedro ir, mas quem foi que disse que quando Jesus me manda ir, é garantia de que a viagem vai ser tranquila? Essa aqui é uma grande controvérsia, porque a gente colocou na cabeça que quando Deus nos manda ir, a viagem será muito tranquila. A gente colocou no nosso coração que quando Deus nos manda ir, vai ser muito calmo. E Ele está debaixo dessa palavra, Ele está obedecendo. Então foi aqui que eu entendi a terceira coisa. Existem tempestades que se levantam contra a nossa vida, só porque a gente decidiu obedecer. Pega o barco, passa ele para o outro lado. O que você vai fazer é muito simples.
Mas agora para Pedro não tá tão simples como ele imaginava que seria. E talvez Pedro está pensando assim: poxa, quando eu estava lá no pé do monte, só ouvindo o evangelho da boca de Jesus, nada disso acontecia. Mas foi só eu ouvir e praticar que eu comecei a perceber que o mundo desabou em cima de mim. Dá para você perceber que às vezes a tua obediência te leva para dentro de uma tempestade que você não queria ir? Dá para perceber que às vezes obedecer me leva para lugares que me confrontam, que mexem comigo, que abalam a minha alma, que mexem com a minha estrutura? Pedro está vivendo exatamente esse conflito, e talvez esse seja o conflito de alma que a gente sempre vive. Por quê? Porque a gente confunde Deus com o Pai da terra. Porque é o meu Pai da terra que me dá coisas em troca de coisas que é a minha obrigação fazer. É Ele que diz para mim: passe que eu lhe dou um celular novo. Deus não diz isso. Então existem coisas que você vai fazer, você vai estar debaixo de obediência, e depois que você fizer essas coisas, ao invés de Deus levar você lá para a tábua de carne, Ele conduz você para dentro de uma tempestade que você não entende porque está nela. Pedro não entende isso, mas ele entrou nessa tempestade porque ele decidiu ouvir Deus e praticar. Então às vezes ficará mais difícil quando nós ouvirmos Deus e praticarmos o que Deus quer que a gente pratique. Então às vezes ficará mais difícil quando você ouvir a voz de Deus e praticar. Você será conduzido para dentro de uma tempestade que você não tem capacidade de controlar ela. E é uma regra da vida: tudo que eu não controlo me controla, e tudo que me controla coloca medo em mim. E quando o medo vem, medo é arquirrival de fé. Então, Elvis, significa que fé não é ter medo? Não, fé é a capacidade de prosseguir mesmo existindo medo. Mas todas as vezes que o medo começa a sobressair, demasiar em mim, a fé começa a se esvair. Ela vai desvanecendo com o decorrer do tempo. E é o que vai acontecer com Pedro. Então Pedro está dentro de uma tempestade que ele entrou nela porque decidiu obedecer Jesus. Mas a mesma tempestade que você entra porque obedeceu Jesus é a mesma tempestade que te faz lembrar de uma coisa que ele disse: vá, porque eu vou ao seu encontro ajudar você. Então, a obediência não é garantia de caminho fácil, mas obediência é garantia de presença dele no caminho difícil. Obediência não me isenta do vento forte que sopra, mas obediência faz meu Deus entrar no meio dos ventos junto comigo. Daniel obedeceu, mas isso não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. Azarias, Ananias e Misael não obedeceram o decreto, obedeceram a Deus. Isso não isentou de fornalha ardente, mas livrou na fornalha ardente. Você está entendendo que obediência não é garantia para que as coisas deem certo, mas obediência é a garantia para que quando tudo está dando errado, Deus entre no meio do alvoroço comigo e diga: eu estou aqui porque você me obedeceu. Isso aqui é fantástico, irmão. Então, Pedro vai sendo sacudido pela fúria do mar, vai sendo jogado de um lado para o outro, e o incrível é que o ambiente que ele dominava agora está dominando ele. Aquilo que ele tinha controle, que ele conhecia, agora está controlando ele. Ele está totalmente espavorido nesse ambiente. Eu queria que você guardasse uma coisa: todas as vezes que você está em cima de um ambiente que te balança, não é só você que balança nesse ambiente, mas as tuas convicções balançam conforme o ambiente que balança junto com você. Então, quando Pedro começa a ser balançado junto com seus irmãos dentro desse barco, está escrito que quando ele está sendo balançado, Jesus vem pelo outro lado andando em cima das águas. Isso aqui é fenomenal. Por quê? Porque isso é uma mensagem não verbal. É muito fácil perceber as verdades que Jesus diz quando ele fala. Difícil é perceber as verdades que Jesus diz quando ele não diz nada. E a gente tem facilidade de entender o que Jesus está dizendo quando ele está verbalizando. Difícil é a gente entender o que Jesus está dizendo quando ele fala sem palavra. Porque quando Jesus vem sobre as águas estão dando por cima do barco de Pedro. Mas Jesus está dizendo: o que cobre seu barco está debaixo do meu pé. O que passa por cima de você está debaixo do meu chinelo. O que passa por cima de você está debaixo da minha autoridade. Ou seja, o que mexe com você não mexe comigo. O que balança seu barco não me balança. Pelo contrário, o que cobriu você continua debaixo de mim. Essa é a mensagem que Deus está dando aqui. Então, quando Pedro começa a olhar Jesus vindo, ele não consegue entender que ali é Jesus. Por quê? Porque revelação é progressivo. Jesus nunca se revela do mesmo jeito. Revelação é ascendente, cada vez mais profundo, cada vez maior. Isso é revelação.
Então, quando ele olha para Jesus, ele, tomado de um medo, perde discernimento. Esse é o problema do medo. Todas as vezes que o seu coraçãozinho enche de medo, ele se esvazia de percepção e sensibilidade espiritual. Pedro olha para Jesus vindo e ele diz o seguinte: é um fantasma, eu estou ficando doida, é uma paranoia, é uma utopia, é uma visagem. E todas as vezes que o medo nos retranca num lugar, Jesus vem, a gente olha e é qualquer coisa menos ele. A gente começa a pensar, é coisa da minha cabeça, eu estou jejuando tanto que eu estou ouvindo vozes. Não, esses arrepios que eu estou sentindo é do frio do ar-condicionado. A gente começa a imaginar que é outra coisa e nunca é ele. Por quê? Porque o medo trava o meu conhecimento dele. Então Pedro olha e diz assim, é fantasma, e fica com mais medo ainda, porque eles acreditavam que os fantasmas e os demônios movimentavam as águas. Então ele pensa, aquele que vem sobre as águas é esse que provocou a tempestade, e ele vem agora para matar a gente. Só que eu lembro de João disse uma coisa muito contundente. João disse assim, Jesus é o pastor verdadeiro, e quando ele chega na porta do aprisco, ele não arromba a porta, ele fala com o porteiro. E o porteiro abre a porta, aí ele vai na frente, a ovelha segue ele, porque a ovelha conhece a sua voz. Às vezes, eu não vou percebê-lo como ele se revela. Por quê? Porque a igreja não vive pelo que ela vê, a igreja vive pelo que ela ouve. Existem pessoas que dizem, Deus, eu quero ver não sei o que lá. Quem pede para ver não é a fé, quem pede para ver é a incredulidade. Quem diz, Deus, me dá um sinal, não é a fé, é a ausência dela, porque a fé acredita no que ela não vê, no que ela não toca e no que ela não sente. Isso é fé. É por isso que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso é uma regra que está desde o começo do mundo. Como assim? Deus criou tudo, depois criou Adão. Adão não viu a terra sendo criada, ele viveu por aquilo que ele não viu. Deus criou tudo e depois criou ele, disse agora domine tudo. E quando Deus viu que ele estava só, o que foi que Deus fez de novo? Dorme de novo, não vai ver a mulher. Quando acordar a mulher vai estar lá, mas você não vai viver pelo que você vê, você vai viver pelo que eu faço sem você estar vendo. Essa é a ideia. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pelo que sai da boca dele. A palavra que sai dele, a gente ouve, alimenta a nossa fé. Então, Pedro olha e diz, é um fantasma, mas Jesus abre a boca e diz assim, não tenham medo, não se apavorem. Não é fantasma não, Pedrão, sou eu, não tenho medo, eu estou chegando aqui para acalmar a tempestade. Aí numa interpretação minha, Pedro olha e diz, o jeito é de fantasma, mas essa voz aí eu sei de quem é, ele é meu amigo. Então às vezes não vamos perceber que é ele, às vezes a nossa visão não consegue entrar na profundidade da revelação dele, mas quando Deus abre a boca para falar, quem um dia já ouviu ele sabe que ele está no lugar, irmão. Essa é a ideia. Então quando Jesus começa a vir, Pedro diz aquela frase que todos nós conhecemos, se é o Senhor, e eu sei que é, deixa-me fazer o que o Senhor faz. Venha, Pedro, desça do barco. E Pedro desce para fazer exatamente o que Jesus estava fazendo. Por que Pedro desce naquele ambiente? Número 1, ele conhece o ambiente, ele sabe lidar com aquela situação. Pedro acredita que verdadeiramente é Jesus. Então algumas pessoas pensam que Pedro fica com medo quando ele começa a olhar para onde ele está pisando. Mas o texto é garrafal, o texto diz, mas observando ele, o vento. Por quê? Porque o texto diz que os ventos eram contrários. Se os ventos eram contrários, isso significa que Pedro teve uma percepção, eu vou caminhar até chegar nele. Eu vou caminhar para me aproximar dele. Eu vou caminhar para que eu chegue perto de Cristo. Então todas as vezes que Pedro está dando um passo, o texto diz que o vento é contrário. Diga assim, contrário. Se o vento é contrário, tu não precisa comprar a biblioteca de Spurgeon não, tu só precisa entrar no texto. Se o vento é contrário, Jesus está bem ali na frente dele, e o vento está batendo nas costas de Jesus. E quando o texto diz que o vento é contrário, isso significa que todas as vezes que Pedro dá um passo e diz assim, vou chegar nele, o vento que está batendo ali nas costas de Jesus é o mesmo que bate no peito dele. E todas as vezes que ele tenta dar um passo para frente, o vento, e ele... Aí eu lendo esse texto de madrugada, Deus me fez uma pergunta, por que será que todas as vezes que você tenta se aproximar de mim, o vento da vida te joga para mais longe ainda? Aí eu disse, é para me responder? Ele disse, lógico que não, é para você meditar, porque tem perguntas que não são feitas para se responder, são feitas para se refletir. Então, Pedro, todas as vezes que tentava o vento, aí quando ele é jogado para trás, o texto diz que ele para observar o vento. E quando ele para observar o vento, ele esquece de quem ele estava olhando.
Ele esquece para onde ele estava olhando. A palavra pecar, traduzida no original, significa errar o alvo. E só erra o alvo quem perde a visão dele. Então todas as vezes que eu perco a visão do caminho que eu estou percorrendo, as aflições da vida me norteiam, me cercam e eu caio. O que é que a onda, o que é que o mar está fazendo com Pedro? Está fazendo Pedro cada vez ser imergido. Por quê? Porque a ideia aqui não é fazer Pedro parar, é fazer Pedro ficar cada vez mais lento. Porque quando o vento sopra, a água que está debaixo da chinelazinha dele começa a subir na canela. Dá para andar com água na canela? Dá, mas a velocidade diminui, porque a pressão da água mata a velocidade. Então, quanto mais medo, quanto mais observando as coisas externas da vida, mais travado, mais travado, mais travado, mais travado. Tu está entendendo? Que na verdade o diabo não quer parar a gente, o que o diabo quer é deixar a gente mais devagar. O que o diabo quer é que a gente tenha uma percepção de que a gente nunca vai chegar, porque quanto mais a gente olha para as adversidades da vida, mais o que está debaixo da gente começa a subir em cima da gente. E a Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Deus não criou o homem para salvar o homem. Deus salva o homem porque o homem caiu no pecado. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar tudo quanto ele fez. Está na Bíblia. Só que agora as coisas que Deus fez estão dominando o homem. Inversão de valores espirituais. Então as águas estão subindo. E quando o texto diz que as águas dão no pescoço dele, o texto diz: e percebendo ele que ia para o fundo. Espera aí, ele pesca há 20 anos, pastor. É pescador. Ele não sabe boiar? Está afundando igual uma pedra? Como é que um pescador que pesca há 20 anos não sabe fazer um cachorrinho? E sabe o que é incrível? É que a Bíblia diz que o cara sabe nadar. É só você ler a pesca maravilhosa. Quando alguém diz assim, é Jesus, o texto diz que ele pula na água e vai nadando do meio do mar até Jesus. Só que aqui ele desaprendeu a nadar. Oxe! Como é que um pescador que sabe nadar desaprende a nadar na hora que precisa nadar? Como é que alguém que sabe de nado desaprende o nado quando precisa exatamente nadar? Tem uma resposta psicológica para isso? Tem. A psicologia diz que quando eu tenho medo eu perco a minha habilidade. Ou ganho, viro um gato. Só que aqui não é psicologia. E também não é teologia. Isso aqui é pedagogia. Por que será que um pescador que sabe nadar desaprende a nadar na hora que precisa nadar? Será que é porque tem dia que o dinheiro que eu tenho não me tira do buraco que eu entrei? Será que é porque tem dia que o conhecimento político que eu tenho não me arranca de situações que eu mesmo entrei por minha decisão própria? Então, peraí, ele sabia nadar, só que aqui ele desaprendeu a nadar. E por que Deus quis que Pedro desaprendesse a nadar? Sabe por quê? Deus permitiu que um pescador que sabe nadar desaprendesse a nadar quando ele precisava de nadar? Porque tudo que Deus queria era ouvir naquele dia a voz de Pedro dizendo: socorro, Deus, me ajuda. Sabe por quê? Porque para mim é bonito é andar na água. É show andar na água. Para Deus, bonito é quando tu está no pé da cama dizendo: eu não aguento mais não, me ajuda, Deus. O que é que Deus está querendo mostrar para Pedro? Que dependência é mais forte do que autonomia. A gente pede a Deus uma unção autônoma, mas no reino de Deus é tudo dependência, irmão. Então foi aqui que eu entendi, meu tecladista, que tem dias que a onda vem, não é porque o diabo mandou na onda. Por quê? Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, o que acontece na minha vida ou é vontade dele ou é permissão. Não tem nada a ver com o diabo. Então se as águas estão passando por cima de mim, é porque Deus deu uma ordem e disse: passa, porque eu quero ouvir a voz dele falando comigo pelo menos uma vez. A gente chega num lugar como esse e a percepção que a gente tem de culto é errada. Porque a gente fica assim: Deus fala comigo, e Deus lá em cima fica: fala comigo também. Aí você diz assim: Deus, eu quero te sentir. Deus diz: eu quero te sentir teu culto. Quem faz o culto é tu, quem entrega é tu, eu só recebo. E a gente às vezes não tem essa percepção. Então Pedro está indo para o fundo, mas quando ele começa a ir para o fundo, ele entendeu uma coisa: peraí, quando eu não consigo administrar a situação, quando eu não consigo contornar a situação, eu conheço esse mar, eu conheço essa água, já nadei aqui há muito tempo, eu não estou conseguindo, eu preciso chamar ele. E eu não posso esperar mais, porque se eu afundar mais, eu vou morrer. E o que é incrível é que ele saiu bem pouquinho de perto do barco, e ele está mais longe de Jesus do que do barco. Porque ele não pediu ajuda para quem estava no barco? O texto diz que as ondas davam por cima do barco, e não é uma praia, é uma lagoa. Quando ele olhou para trás e tentou pedir ajuda com o pastor Elvis, ele estava numa prova maior do que a dele. Ele disse: tem jeito não, olha para ele. Quem resolve o teu problema é ele, não é a gente que está no barco. E nós temos o costume de esmolar dos homens o que só Deus faz por nós. Mas Pedro olhou e disse: os caras que estão no barco não resolvem meu problema.
Os caras que estão dentro do barco estão numa prova maior que a minha, estão enfrentando a mesma tempestade que eu. Eu preciso olhar para quem está andando sobre essa tempestade. Então ele olhou para Jesus e disse: socorro. A oração de Pedro é muito pequena, mas é muito poderosa, porque a oração não é o quanto a boca fala, é o quanto o coração diz. As pessoas pensam que é do muito verbalizar que elas são ouvidas. E Jesus deixou muito claro quando ele disse: não orem como os pagãos, não orem como os religiosos que acham que do muito falar são ouvidos. Esse é o nosso problema, é que a gente fala, mas a gente não diz nada. E Pedro abre a boca e diz uma frase, e Deus entende exatamente o que ele precisa. Segura na mão daquele homem, olha para aquele homem e diz assim: homem de pequena fé, homem de fé pouca. Tem uma tradução mais próxima do original que diz: homem hebreu, por que duvidastes? E quando Jesus segurou na mão de Pedro, vem cá meu pastor, me ajuda aqui a pregar só um pouquinho, aumenta só mais um pouquinho do volume do teu teclado que eu vou passar a segunda agora, irmão. Vem cá, pastor. Quando Jesus segurou na mão de Pedro e colocou Pedro sobre as águas, qual a percepção que temos quando lemos o texto? Deus colocando um homem em pé de novo, simples. Não. O problema é que a Bíblia foi feita para ler sem os olhos. Enquanto nós usarmos os olhos humanos para ler a Bíblia, nós nunca vamos entender as entrelinhas que estão nela. Quando Jesus pegou Pedro e colocou Pedro sobre as águas, Jesus está dizendo assim: pastor Pedro, eu estou colocando de novo debaixo do teu chinelo o que estava debaixo do teu chinelo e passou por cima da tua cabeça. Eu vou dizer de novo para ver se tu entende, Pedro. Eu estou pegando o que estava por cima de você e estou colocando por debaixo de você de novo. O que estava cobrindo a sua cabeça vai para debaixo dos seus pés e você vai andar sobre o que estava. Tem uma mão levantada aí? Deus manda te dizer: você vai andar em cima do que passou por cima de você, diz o Senhor. Aleluia! Louvado seja a Bíblia, irmão. Aí Pedro está aqui em pé, a gente agora é Pedro e Jesus, pastor, vai pregar comigo até o final agora, pronto. E a gente imagina assim, Pedro agora não vai descolar dele, lógico que não vai, que Pedro aprende rápido, por isso que Pedro serve para ser pastor. Por que Pedro serve para ser pastor? Porque ele tem coragem de dizer o que todo mundo tem, que todo mundo quer dizer e não tem coragem. Pedro chegou para Jesus e disse: eu deixei tudo. O cara acha que Pedro é pobre, Pedro era dono de uma cooperativa de pescaria. Eu deixei tudo, quer que eu ganhe? Tu acha que ninguém queria dizer aquilo? Jesus disse: 100 vezes mais, ainda vai sentar do meu lado. Dá para você? Dá. Pedro foi o único que disse: a multidão te aperta e te oprime. Tu pergunta que todo mundo queria dizer aquilo, irmão. Jesus percebeu tanto que Pedro se posicionava que ele disse: e tu, não vai embora não? Aí Pedro diz: a quem eu irei, se só o Senhor tem a palavra de salvação, né? Então esse homem serve para ser pastor. Aqui, onde Jesus e Pedro está, ficou paz, pacífico. Só que naquele barco lá, tem vento, tem onda, tem trovão. Então Deus poderia fazer assim: Pedro, tu vai ser o pastor da igreja mesmo? Vamos embora, deixa eles que... Não. E Jesus vai pegar a paz que está aqui com Pedro e ele vai transferir ela lá para dentro daquele barco, irmão. Só o pastor ali entendeu. A paz que está aqui, Deus vai trazer ela lá para dentro daquele barco, irmão. E a gente pensa assim, que Pedro, que aprende rápido, falou assim: Jesus, vai na frente agora, porque eu entendi que só o Senhor resolve as coisas. Nada. Eu gosto da tradução contemporânea, porque a tradução contemporânea da Bíblia diz assim, pastor: e entrando eles. Por quê? Porque e entrando eles é isso aqui, ó. Quando eu der o passo, Pedro, você vai dar o passo junto comigo. Quando você abrir a maçaneta da porta, eu vou abrir a maçaneta da porta com você hoje. Aí vem dois caras no meio daquele lago, o vento soprando, e vem dois homens andando assim, um juntinho do outro. Agora, pastor, a gente vai se teletransportar. A gente não vai ser mais Pedro e Jesus, a gente vai ser vento e tempestade. A gente está lá no barco, quebrando tudo. E daqui a pouco a gente começa a ver dois homens vindo ali. E sabe o que é incrível? É que em Marcos 4 tem uma história parecida com essa. E naquela história, Jesus entrou e falou com o vento e com a tempestade. Você já percebeu que Jesus é o único que fala com coisas que não tem ouvido, e o que não tem ouvido escuta o que ele diz? Profeta, fale com o osso, a minha palavra... Quem fala com o osso, irmão? Deus é o único que fala com coisas que não tem ouvido, e o que não tem ouvido escuta o que ele diz. E no livro de Jó, tem um versículo que diz assim: porventura não sou eu que escuto até quando os animais clamam por socorro? Além dele falar com o que não tem ouvido, quando os bichos falam, ele entende, irmão. Se ele entende o clamor de um bicho, tu acha que ele não vai entender o teu, irmão? Só que aqui, Jesus não falou com ninguém, Jesus foi embora calado, sabe por quê? Tem dias que Jesus decreta mesmo na tua vida.
Mas tem dias que Deus pega na tua mão e diz: eu vou entrar lá calado, porque quem vai falar por mim é a minha presença naquele lugar. Aí meu tecladista aumenta só mais um pouquinho, 2 gramas, mais 2 gramas. Aí quando Jesus começa a entrar com Pedro, o vento e a água começam a olhar e dizem: olha quem é que está entrando ali com ele. Quem? Aquele, macho. Que em Isaías 40 está escrito assim: quem pôde penetrar no seu intelecto ou entender os seus pensamentos? Aquele que com a concha da sua mão mediu todas as águas da terra. Quem é esse que está entrando com esse crente nesse barco? É aquele que olha do céu para a terra e contempla os homens como se fossem gafanhotos. Quem é esse que está entrando com esse crente nesse barco hoje? Esse que entra com esse crente é aquele que olha do céu para a terra e contempla os homens como uma gota de água no fundo de um balde. É aquele que põe na mão a terra e a outra uma criança e mede os dois como fossem do mesmo tamanho. Quem é esse que está entrando com esse crente no barco? É aquele que olha para o céu, conta as estrelas e chama pelo nome cada uma delas. Quem é esse que está entrando com esse crente? Esse que está entrando com o crente é aquele que é o Deus que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito existiria. Quem é esse que está entrando com ele? É aquele que manda no céu, manda na terra, manda no vento, manda no ar. Não vou me esperar ele falar não, vamos embora, que quem está entrando aí é maior, só quem acredita nisso abre a boca, faz barulho para adorar. Quem está entrando aí é maior, meu maestro. O rebaixandarabassuri como morebaha. Aleluia. Deus vai entrar com você no lugar, e quando você entrar, quem está lá vai perceber que você não chegou só. Quem estava lá vai perceber que você chegou acompanhado. Quem está entendendo isso aí, adora aí, irmão. Aleluia. Não precisa dizer uma palavra, Senhor, é só pegar na minha mão e entrar. 35 minutos, você ouviu 3 mensagens numa só, levou um combo para casa. Primeira mensagem, em Marcos capítulo 4, Jesus disse: passemos. Aqui ele disse: dê seus pulos. E o que é que Jesus queria ensinar na prática? Lembra do que eu falei no começo? O segredo da minha mensagem é isso: eu estou falando no começo o que eu vou falar no fim. Por isso que parece que o que eu estou falando não tem nada a ver com o que eu li. Aí quando eu termino, você entende do que eu falei lá no começo. Aí Jesus disse assim: peguem o barco e vão. O que é que Jesus está querendo ensinar? Jesus está querendo ensinar que você pode encher o tanque aí do teu carro de gasolina. Você pode pegar o busão, você pode pegar o melhor avião, você pode pegar o melhor veículo, mas na vida você não chega em lugar nenhum se ele não estiver segurando o leme do seu barco. Sabe por quê? Porque o casamento é seu, mas a direção é dele. Porque o emprego é seu, mas a direção é dele. Porque os negócios são seus, mas quem está segurando no controle é ele. Sabe por que as coisas saem do controle? Para revelar que eu não tenho controle de nada. É isso que Deus está dizendo para nós. Primeira mensagem. Segunda mensagem. Segunda. Quando Jesus pegou na mão de Pedro, uma tradução mais arcaica diz assim: homem hebreu, por que duvidastes? Porque eles acreditavam que hebreu era aquele que briga com as águas. Então Jesus encontrou Pedro brigando com um adversário mais forte do que ele, mas ele não se entregava. Eu gosto de Pedro por causa disso. A Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com Pedro a primeira vez, ele veio de uma experiência frustrada e ele era temperamental. Pedro poderia ter pegado aquela rede, tocado fogo, cortado de faca, mas o texto diz que ele estava lavando a ferramenta para tentar no outro dia. E Jesus disse, olhou e Jesus pensou: poxa, não existe experiência nova com rede velha do passado. Ele entendeu isso aqui. É impossível pescar o novo com rede velha do passado. Jesus olhou para Pedro e disse: vamos tentar de novo? Ele disse: pois não, vamos entrar nas águas. E quando Jesus encontrou Pedro aqui, Jesus encontrou Pedro exatamente brigando contra um oponente mais forte do que ele, lutador que luta contra águas. As águas da vida nos cercam por todos os lados. E às vezes Deus nos coloca no octagon contra lutadores que têm um cartel de luta maior do que o nosso, que é mais forte do que a gente. Mas Deus encontrou Pedro dizendo: eu não posso me render aqui. Quando eu luto e não consigo mais, só tem uma coisa que Deus me ensinou a fazer e eu vou usar: clamar. Sabe qual é a segunda mensagem? O problema é que a gente quer suportar calado o que Deus nos ensinou a suportar clamando. Eu não preciso dizer nada, ele já sabe, mas está doido para ouvir como se não soubesse.
Deus sabe de tudo que eu digo quando oro, mas Ele gosta tanto de me ouvir, que Ele escuta o que Ele já sabe como se não soubesse. Meu filho, tá assim, tá acontecendo isso. Ele escuta como se não soubesse. Qual é o segredo da oração? A oração, eu falo para Deus o que Deus já sabe, ouço o que eu preciso saber. Então eu só ouvirei o que eu não sei, quando eu falar para Deus o que Ele já está sabendo. Isso é orar. Então Pedro entendeu que quando você briga com as águas, quando você luta contra os adversários da vida e você não consegue, existe um Deus que consegue fazer o que você não faz. Então ele se submete a Deus e diz: Deus, olha, eu tentei, eu tentei, mas eu não consigo, mas agora eu te clamo, Deus, vem me socorrer. Segunda mensagem: você está com a água aqui, você vai chorar, vai clamar ou vai morrer afogado? Terceira mensagem: Pedro queria chegar onde Jesus disse que ele chegaria, do outro lado. E quando Jesus disse para a gente que a gente chegaria do outro lado, Ele não mentiu. Nós vamos chegar do outro lado. Mas sabe qual é o nosso problema? É que tudo que a gente quer é chegar lá. E tudo que Deus quer é que tu tenha uma história com Ele antes de tu chegar lá. Sabe qual é o segredo da vida? O começo da vida não, porque o meu começo não define o meu final. Meu momento não define o meu destino. Aonde eu comecei não determina onde eu vou parar. Então o segredo da vida é o fim. Não, o final é o desfecho da vida. Lógico que não é. O segredo da vida é o meio. E a terceira mensagem é exatamente essa. Tem dias que a gente pensa que nasceu para nadar e morrer no meio da praia. Porque a gente diz assim: poxa, Deus disse que eu ia chegar, mas eu estou morrendo aqui. Você não entendeu? Que tudo que Deus quer é ter uma história com você antes de você chegar do outro lado. Que quando você pisar no outro talude da vida e alguém perguntar como foi, você abre a boca e começa a dizer. E quando você começa a falar da tua experiência, alguém olha e diz: não, mas se fez na vida dela, também pode fazer na minha. Se operou na vida dele, também pode operar na minha. Tem dias que a gente está no meio da história e a gente pensa o seguinte: eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir aqui. Mas Deus estava dizendo: Pedro, nós vamos chegar lá. Mas antes da gente chegar lá, tu vai ter uma história comigo de oração. Tu vai ter uma história comigo de deserto. Tu vai ter uma história comigo de tempestade. Eu vou revelar a minha glória. Ei, para Deus, a experiência do trajeto vale mais do que pisar no final da estrada. Para você, o que vale é chegar no final. Para Deus o que vale é a experiência de andar com Ele no meio da estrada. Não troque a experiência com Deus na tribulação por nada, irmão. Você vai chegar, mas antes de tu chegar, irmão, Deus vai ter um relacionamento com você no meio do percurso. Eu também pensei que ia morrer no meio. Minha mãe me abandonou com 13 anos, jogou minha roupa na rua. Meu pai morreu, não sei nem onde ele se enterrou. Eu fui criado aqui, ó. Eu dormia no chão da igreja, do púlpito. O irmão jogava uma fatia de pizza toda noite para mim comer. E eu me enrolava com as cortinas. Naquele tempo as igrejas tinham cortina, eu me enrolava com as cortinas. Eu conhecia a maconha com 13 anos de idade, o crack. Com 14 anos eu era pai. Com 13 anos a minha mãe me jogou na rua. Com 16 anos eu recebi Jesus como meu Senhor. E a minha mãe me odiou por causa dessa atitude que eu tomei na minha vida. A depressão tomou conta de mim. Eu vim parar dentro dessa cidade com 2 cartelas de comprimido e uma bolsa nas costas. 10 anos de crente. E eu imaginava assim: para que te servir, Senhor? Meu pai morreu, não sei nem onde ele se enterrou. Minha mãe não é uma mulher de círculo de oração. Meu pai nunca foi um pastor. Quando a minha mulher engravidou, com fibromialgia, duas hérnias de disco, um caroço no fígado. Aí o doutor disse para mim: seu filho está com o intestino do lado de fora da barriga. E eu disse: agora completou tudo, Deus. Meu filho vai morrer, porque ele não vai suportar o doutor abrir ele no meio para colocar o intestino dele dentro. Foi aqui que Deus me deu essa mensagem, há 5 anos atrás. Porque as maiores mensagens não são tiradas de livros que você lê, mas das cicatrizes que você carrega. Porque Deus tem um costume de nos usar como cura exatamente em lugares onde fomos feridos. Eu nunca tive pai. Eu nunca tive um aniversário com meu pai, com minha mãe. Eu só recebi abandono. Ela tomava veneno para me matar e batia de chapa de facão na barriga. Nasci desnutrido de 3º grau. Andei com 2 anos de idade. Todo mundo dizia: é o fim para esse rapaz. Esse aqui não tem futuro de nada. Conheci droga muito cedo. Abandonei os estudos muito cedo. Me tornei alguém marginal que andava por aí para um lado e para o outro muito cedo. Mas Jesus me recebeu. E eu lembro que eu peguei o exame médico naquele dia, joguei no chão e eu comecei a gritar socorro. Deus me deu a primeira mensagem aqui. E
Quando eu comecei a gritar socorro, passou 15 dias eu gritando socorro. Aí eu disse, nós vamos voltar na Unimed. Aí Deus me deu a segunda mensagem. Cada carro que eu entrava, eu pedia para Jesus entrar e ter o controle do carro. E quando eu entrei exatamente naquele consultório, era o mesmo médico, a mesma assistente, mesmo lugar, tudo igual. Aquele homem que me deu um diagnóstico dizendo que meu filho seria aberto no meio. Ele olhou para mim com o olho maior do que o olho de Homer Simpson e falou assim para mim, irmão Elvis, o senhor deve ter rezado muito, porque o abdômen do seu filho está perfeito, irmão. Quando aquele homem disse aquilo para mim, aí eu virei assim, olhei para a tela que passa a criancinha, né? Aí eu olhei e começou a passar eu lá, não era mais meu filho. Eu indo com 15 anos de idade para dentro do mato com um violão tonante, tocar e cantar para Deus sozinho no barro. Era só aquele barro velho, aquele barreiro lá em Goianinha, entre Goianinha e Areias. Aí eu amarrava um cachorro dálmata numa cerca e começava a falar com Deus. E Deus falava comigo, eu sem pai, sem mãe, morando no porão de uma igreja. Ele dizia para mim assim, um dia eu vou te dar casa, um dia eu vou te dar um ministério, um dia eu vou te usar para abençoar pessoas. Aí eu recebi aquilo. Aí Deus começou a falar comigo dentro da Unimed, falou assim para mim, lembra da tua história? Eu não te criei para morrer no meio dela, eu te trouxe para essa cidade para mudar a tua história, e para que você saiba que eu sou o Senhor, olhe para ela. Aí eu vi ela aberta, foi quando o médico olhou para mim e disse, agora que eu não estou entendendo nada, o caroço que estava nela não está mais, a enfermidade que não está nela não está mais. Aí Deus disse assim, você pensa que terminou? Olha o que eu faço. Aí eu senti algo descendo sobre mim, e o Senhor falou comigo dizendo, hoje eu arranco a depressão da sua alma. Eu senti uma alegria tão grande naquele dia que eu quase rodava, quase pulava num pé só. Deus disse para mim naquele dia, a partir de hoje eu mudarei a tua história, prepare-se para o que eu vou fazer. Ei, eu morei em igreja, prego desde os 16 anos de idade, eu vou fazer 30. Eu sei o que é sofrer de perto, mas naquele dia, quando Deus disse que ia mudar a minha vida, Ele verdadeiramente cumpriu. Deus me deu a primeira casa de graça, sem eu pagar R$1, só vivo pregando o Evangelho. E eu nunca cobrei R$1 para pregar para ninguém, porque o que eu faço o dinheiro não pode comprar, não paga não, irmão. Aí Deus me deu a segunda casa sem eu pagar R$1. 10 anos se passaram. Aí eu volto lá na minha mãe, que me jogou na rua, que me abandonou. E quando eu sento frente a frente com ela à mesa, ela olha nos meus olhos com os olhos cheios de lágrimas, e para mim fechar ela diz assim, eu nunca fui sua mãe, eu te abandonei. Cadê os músicos? Vem para cá, meu filho, quando estiver. Ela falou para mim assim, eu nunca fui sua mãe, eu te abandonei, eu te deixei quando você mais precisava. Mas ela pegou na minha mão naquele dia e falou assim para mim, mas se você quiser eu quero ser sua mãe hoje. Minha mãe falou assim para mim, eu nunca vi você pregando em lugar nenhum, só que eu passei 4 anos em Areias pregando num programa de rádio. E ela disse assim, você não sabia, mas eu era fã número 1 daquele programa, eu escutei todas as suas pregações. Eu sei que Deus vai te abençoar aonde você entrar, aonde você for e aonde você sair. A gente pensa que nasceu para morrer no meio. A gente pensa que as ondas da vida vão nos cercar e vão nos engolir. Só que Deus já está nos esperando no outro talude, dizendo, o que você chama de dor, eu chamo de experiência. Deus me deu uma frase naquele dia enquanto eu orava e disse, filho, é impossível conhecer a Deus apenas sorrindo. Você só vai me conhecer dessa maneira, mas eu vou mudar a tua história. As escolas que eu ia para jogar cadeira para cima e merenda na cabeça da professora, eu voltei em todas elas. E a escola inteira em peso, sentada no pátio. E a diretora me deu o microfone e disse, agora fale desse Jesus que mudou a sua vida para esse povo. As mães que diziam assim, não ande com esse menino, ele usa droga, muito novo. Hoje elas ligam para mim e elas falam para mim assim, dá um conselho para os meus filhos, porque Deus é na sua vida, meu irmão. A gente da igreja, a gente não fala sobre probabilidade, a gente fala sobre resultado. E eu sou resultado do que a fé é capaz de fazer através da graça de Deus na vida de uma pessoa. Vamos adorar a Deus? Eu não sei que mar você tem enfrentado, eu não sei que por ondas você tem passado, mas eu sei de uma coisa, o Deus que disse que você chegaria do outro lado, Ele não mentiu quando disse isso. Então se você puder e quiser, feche os seus olhos. Os adoradores vão tanger um louvor, nós temos 2 minutos. Enquanto nós estivermos adorando, diga para Deus, socorro. Eu não sei em que área você tem que dizer, mas diga para Deus, aonde você estiver, lembre-se do que você tem passado e dê um grito para Deus e diga assim, Deus, no meu casamento, socorro. No meu ministério, socorro. Orebachandarabor Kamasuri.
Cura o teu povo, Deus. Cura o teu povo, Deus, essa noite. Tira essa pessoa dessa depressão, Deus, desse complexo de inferioridade que ela tem vivido. Talvez ela chegou aqui pensando: a minha história acabou aqui, eu morri, as águas da vida deram por cima do meu barco. Mas a Bíblia diz: e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aonde você estiver, fale com Ele. Não pelo frio desse vento. Fala com Ele. Diz assim: Deus, vem me socorrer, me tira daqui. Eu mesmo entrei aqui, foi opção minha. Me tira daqui. Socorro, socorro. Era o que eu gritava de madrugada tomando Rivotril, pastor. Eu passava 5 dias, cantor, acordado, sem conseguir dormir. Eu pegava meus livros de teologia, cantor, e eu rasgava folha por folha e dizia assim para os livros: livros, por que vocês não me curam? A minha esposa tomava o livro da minha mão e dizia assim: rasga não, amor, porque um dia você voltará a pregar o evangelho. Deus vai te tirar desse processo. E hoje nós estamos aqui para dizer que Ele é fiel. Quem adora Ele aí, vai! Levante a sua mão e decrete: eu sou mais do que vencedor nele. Eu sou mais do que vencedor nele. Adore Ele aí, vai. Receba reforço do céu. Receba força para continuar. Receba força para continuar. Por favor, não pare. Não abandone o barco agora. Deus está indo te socorrer hoje. Eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu estou indo ajudar os meus filhos, diz o Senhor. Eu estou pegando na mão de pessoas e eu estou levantando homens nesse lugar. Eu estou levantando mulheres nesse lugar. Ei, nós vamos pisar no outro talude juntos, diz o Senhor. Você vai ter uma história com Ele. Você vai ter uma história com Ele. Deus está falando com alguém neste lugar. És minha. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Eu tenho acompanhado os teus passos, diz o Senhor. Eu tenho acompanhado as tuas veredas e tenho te visto de perto. Meus olhos estão sobre ti. Eu sou o Senhor que te abraço. Eu poderia aliviar o fardo, filha, mas eu decidi fortalecer o ombro, porque é necessário que o processo aconteça. É necessário vivenciar o que estás vivenciando. Mas quero que saibas que quando o vento passar, quando a tempestade for embora, tu entenderás o que tu ainda não entendes. Tu disse para mim: Senhor, resolve, faz alguma coisa. Hoje eu me levanto do meu trono e te digo: eu trago paz àquele lugar, diz o Senhor. Cadê os irmãos adoradores? Ereba adora aí, vai, irmão. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Oh Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor falou conosco de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão grande, Senhor. Oh, Senhor, nos sustenta. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que vai adiante de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que a história de cada um de nós, aleluia, será mudada também. Mas importa, Pai, muito mais importa estar do teu lado, Senhor, mesmo dentro das aflições, do que estar lá fora, Senhor. Do que estar lá fora, sendo amigo do mundo. Não, Senhor.
Melhor é ser teu amigo, Senhor. Oh, Arecamanavassuri Amanas. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso. Oh, aleluia. Oh, Jesus, que coisa boa. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é ele que ordena e milagres Canta, irmão. Quando tu canta, as coisas acontecem. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Um presente que Deus enviou. Coisa pra boa, Senhor. nós. Já na tua presença. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Canta. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Aleluia. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, Vem me ajudar. Senhor, obrigado, Jesus. Que do começo ao fim, aleluia, o Senhor trabalhou, o Senhor formulou, o Senhor planejou este culto, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és grande e poderoso. Tu és fiel, Senhor, para com o teu povo. Aleluia. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Aleluia. Diga assim, irmão: o Senhor está comigo. Oh, Arecamanavassúria. Que toda dúvida seja quebrada, toda incredulidade seja quebrada. Ora, em nome de Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Oh, Deus, nos faz crescer a cada dia, Senhor. Nos faz estar mais próximos de Ti, mais íntimos de Ti, Senhor. Porque essa é a Tua vontade, esse é o Teu propósito, meu Senhor. Oh, Ricamanavassúria Manácia. Oh, Jesus, coisa boa, Senhor. Toma as nossas vidas, controla, faz conforme Tu desejas, Pai. Não conforme nós queremos, conforme o Senhor deseja. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oh, que coisa boa, Senhor. Nos faz entender isso, Senhor, que é melhor estar contigo do que estar lá fora. Oh, Ricamanavassúria Banás. Te agradecemos, meu Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos, meus amados. Glória a Deus. Se porventura alguém aceitar Jesus no seu coração, aleluia, pode chegar aqui, ou quem estiver aí nos assistindo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. E todos dizem amém. Glória a Jesus. Deus abençoe, amados. Intercessoras estão aqui na frente para orar. Irmã Isaura está aniversariando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Isaura. igual a ti, não há outro. É impossível. Onde está